Paz. Glória a Deus. Estou muito feliz aqui com meu papai, aqui na igreja, nos visitando, né, irmão? Pai, cadê você? Levanta a mão aí. Está lá, esse é meu papai, aquele que me gerou nessa vida. Eu quero agradecer a vida dele, declarar o meu amor e o meu carinho pela sua vida, tá, pai? Te amo de todo o coração. E se eu sou o que eu sou hoje, é fruto da educação e do carinho e da formação dos meus pais. Amém? Glória a Deus. Fico muito feliz por tê-los aqui. Bateu a saudade, né, dos avós, dos netinhos, e graças a Deus eles estão aqui para passar uns dias com a gente. E é uma alegria para o nosso coração. Querido, abra comigo no Salmo de número 27, versículo 1. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito legal, muito joia, muito espiritual e muito funcional, prático na vida do crente. Nós vamos falar sobre a coragem espiritual. Ou também, talvez uma palavra que você nunca ouviu, uma virtude chamada fortitude. Tá? Fortitude é uma palavra assim, até meio diferente, né? Talvez você nunca tenha escutado, é uma expressão que significa isso, coragem espiritual, força interior que brota através do poder de Deus na vida do crente, auxiliando o crente nas adversidades da vida. E é sobre isso que nós vamos falar nesse belo e lindo Salmo de número 27. Nós vemos aqui o autor, o salmista Davi, anelando pela presença de Deus. Algo muito difícil estava acontecendo ali. Se você ler todos os salmos de Davi, você vai ver que ele sempre estava atribulado com alguma coisa, passando por alguma situação difícil, juntamente com as suas emoções, o seu coração, algum aperto, alguma circunstância difícil, algum problema que ele estava vivendo. Imagina, Davi era um rei de um grande império, um império invejado, um império grandioso, um reino que foi um dos mais sublimes da sua época. E ali estava Davi, um homem de Deus, um homem de fé, em meio às dificuldades que a vida lhe impunha naquele lugar, naquela posição. Então nós vemos aqui o coração de Davi, e temos muito que aprender acerca da vida de Davi, um grande guerreiro, um grande vencedor, um grande rei, um grande crente, que tem muito para nos ensinar acerca desse tema, coragem espiritual ou fortitude. Amém? Quem quer ter coragem espiritual aí? Levanta as duas mãos para os céus e fala assim: Senhor, eu quero ser um crente corajoso, ousado e cheio do teu poder, para vencer as tempestades e dificuldades dessa vida. Amém? Então talvez você chegou aqui nessa noite com dificuldades, com lutas, o coração tremendo, as emoções à flor da pele, diante de situações difíceis que você está vivendo. Eu quero declarar essa palavra de bênção para a sua vida, amém? Você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui cheio de coragem espiritual, para vencer e passar por cima de tudo aquilo que se levanta contra você, vencendo através da fé e da confiança nesse Deus maravilhoso. Vamos ler juntos então o Salmo de número 27, de 1 até 6. A Bíblia diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza ou a força da minha vida. A quem temerei? São duas perguntas. E a resposta é ninguém. Não vou temer ninguém. Amém? Porque Deus é comigo. Amém, querido? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, não temas. Deus está com você. Deus está na tua vida. Se você está aqui buscando a presença do Senhor, tem procurado viver uma vida reta, correta diante do Senhor, em obediência à sua palavra, se o Espírito Santo habita dentro de você, porque você entregou a sua vida e o seu coração para Deus, querido, não temas, não estremeça, não te atemorize, porque o Senhor é a força e a fortaleza da sua vida. Amém? Olha o versículo 2, que lindo. Ele diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir,
meus opressores e inimigos, é eles quem tropeçarão e cairão. Olha que palavra profética tremenda sobre a tua vida. Amém, irmãos? Se alguém ficar falando mal de você, praticando qualquer tipo qualquer tipo de falatório, opressão, se alguém se levantar contra a tua vida, Deus vai ser o teu auxílio, e eles tropeçarão dentro daquilo que eles armaram para você. Deus será o teu refúgio, Deus será a fortaleza da sua vida. Amém? E olha que coisa linda o versículo 3 também: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Estabiliza ali o coração no Senhor, lembrando que o Senhor está com ele. Ele diz: e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança em ti. Então nós vemos aqui o salmista atribulado entre duas forças aqui, um lado emocional dele afligido, temeroso, o coração aflito diante das circunstâncias, mas por outro lado um homem espiritual, cheio de força interior, forjado em Deus, sabe, dizendo para ele mesmo: calma, aquieta-te coração, confia no Senhor. Mesmo que estoure uma guerra, mesmo que um exército se acampe contra você, o seu coração não atemorizará, e ainda assim você confiará no Senhor. Que fé linda, né? Que fé poderosa, que fé vigorosa. Versículo 4: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha o prazer de vir à casa do Senhor, que aqui para nós, né, é tanto a nossa vida interior em Deus, como a igreja, o local onde nós cultuamos a Deus, onde ele diz para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem conforta e estabiliza a nossa alma. Amém, irmãos? A tua alma sempre estará inquieta, até ser estabilizada pela palavra refrigeradora do Senhor. A palavra de Deus vai ser como um refrigério para a tua alma, vai estabilizar a tua alma aflita no meio da angústia, no meio da dificuldade, e é na casa do Senhor que nós temos que buscar esse Deus. Versículo 5: pois no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Quem é a rocha eterna, amados? Jesus Cristo. Fala comigo: Jesus é a rocha eterna da minha vida. Como diziam os irmãos da igreja primitiva, o Senhor é a rocha pela qual o meu coração está ancorado. Olha que coisa linda. O meu coração está ancorado na rocha eterna, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E para finalizar no versículo 6, ele diz: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, e no seu tabernáculo, que para nós hoje representa a igreja, o local onde nós nos reunimos, oferecerei sacrifícios de alegria, de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ou seja, você vai declarar as grandes vitórias que Deus tem feito na sua vida. Amém? Só uma perguntinha aqui para nós sabermos: quem já esse ano recebeu um livramento da parte do Senhor? Levanta a mão. Eu tive pelo menos 2, né? Gente, será que Deus não cuida de nós? Por que tantas vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos tentam assolar, tentam desestabilizar a nossa alma, tentam tirar a nossa paz, sabe, gerar uma série de ansiedade e transtornos dentro do nosso coração? É porque falta isso, falta coragem espiritual. Abra comigo em 2 Timóteo 1, 7. 2 Timóteo 1, 7. Isso aqui é um dos versículos da minha vida. Eu gosto muito de lê-lo, sabe? Eu lembro da minha história. Eu me lembro no começo, quando eu estava começando a pregar, eu memorizei esse versículo, porque toda hora eu era extremamente tímido, tinha dificuldade de falar em público.
muita dificuldade, e eu sentia no meu coração que Deus estava me chamando para ser um pregador, para ser um ministro do Evangelho, da Palavra de Deus. Então o medo tentava me assolar, mas a Palavra de Deus gerava coragem dentro do meu coração. Amém, queridos? Então aprenda isso. Quando você tiver com algum medo, alguma dificuldade em alguma área da sua vida, pegue um versículo de Deus, uma promessa de Deus para a sua vida, e memorize ele. Quando vier o medo, quando vier a tribulação, quando vier aquela área de tentação, aquela fragilidade, aquela dificuldade, você vai falar a palavra de Deus em voz alta para você mesmo. O seu coração vai assimilar aquilo ali, a sua alma vai absorver a palavra de Deus, e você vai sair daquela situação como mais que vencedor. Quem quer vencer aqui em nome de Jesus? Quem quer ser corajoso, vai vencer os seus medos, vai vencer as suas dificuldades. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Em outras versões diz medo, em outras versões diz de temor, só que a palavra melhor é essa daqui mesmo: covardia. Deus não nos chamou para sermos covardes. A timidez pode fazer parte de uma fase da sua vida, mas você precisa vencer a timidez, porque a timidez na Bíblia é a mesma raiz da covardia. E Deus quer levantar uma igreja forte, uma igreja vigorosa, uma igreja poderosa, ousada no Senhor, que tem coragem no meio das dificuldades, que não vai voltar atrás. Hebreus diz isso: a alma que retroceder, esta o meu coração não se alegra nele. Quem tem fé, tem coragem, avança. Amém? Não retrocede, não anda para trás. Os covardes, eles recuam, eles andam para trás. Mas olha o que a Bíblia diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha que tremendo essas três coisas: poder, outras versões dizem fortaleza, dizem força interior, uma força que não procede de você, procede de Deus, procede do Espírito Santo, que vai te fazer caminhar, mesmo em meio à tribulação, à dificuldade, à dor, ao sofrimento, e dela você vai sair como mais que vencedor. Amém? Porque você é alguém de fé, você é alguém que tem a coragem, você é alguém que tem poder, você é alguém que tem força interior para prosseguir, que é o que a Bíblia chama de poder ou de fortaleza, de amor. Você se sente amado pelo Senhor, você se sente acolhido pelo Senhor, como diz no Salmo ali: o Senhor vai me guardar no seu tabernáculo, Ele vai me acolher, Ele vai me esconder dos meus inimigos, porque você é amado, você é protegido, você é guardado pelo Senhor. E por último, moderação. Outras versões dizem domínio próprio, ou seja, alguém que consegue se dominar em meio à dificuldade, em meio ao medo, em meio à tentação, em meio às dificuldades que a vida nos impõe. Alguém que é moderado, alguém que é equilibrado, alguém que tem as suas emoções nas rédeas da sua mão. Estica a sua mão para frente e fala assim: as minhas emoções precisam estar nas rédeas das minhas mãos, e na direção e orientação do Espírito Santo de Deus. Querido, se você for guiado pelas suas emoções, você vai só vai entrar em enrascada. As suas emoções e os seus sentimentos precisam ser disciplinados, dominados e subjugados pelo poder de Deus. Quem segue o seu coração, coitado, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e perverso. Não confie no seu coração. Tem muita gente que fala assim: ai pastor, eu fui fazer aquele negócio, sabe que meu coração estava dizendo. Toma cuidado, querido, o crente não se guia por emoção,
não seguia por sentimento, não seguia pelo coração, que é enganoso e perverso, ele seguia pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, com decisões inteligentes, com bom senso, com equilíbrio, com moderação. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre a fortitude, ou seja, sobre a coragem espiritual. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: coragem, meu irmão, força no Senhor. Amém, irmãos? Tenha força no Senhor. A sua força não está no seu braço forte, a sua força não está no seu potencial, apesar de reconhecermos que cada um tem um potencial em Deus. Tudo isso fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Assim como numa guerra é necessário aos soldados coragem para sobreviver no campo de batalha, na vida espiritual é necessário coragem espiritual, para não ficar prostrado em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às intempéries da vida. Deus falou assim para Josué: Josué, seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Só que tem muita gente que parece que esquece disso. O medo é uma coisa terrível, é uma coisa paralisante. O medo te paralisa, meu irmão. O medo te deixa estagnado, não te faz crescer, pelo contrário, te joga para trás. E por causa do medo, muitas pessoas têm perdido o melhor de Deus para as suas vidas. Amém? Presta atenção, eu vou repetir. Muitas pessoas têm perdido o melhor de Deus por causa do medo, porque se acovardam, sabe, porque se deixam levar por sentimentos geralmente irracionais, ou seja, que não tem lógica. É igual aquele cara que vê a sombra de um ratinho, ele está no escurão lá, de repente bate uma luz, passa um ratinho na luz, e aquela luz se amplia e parece que é um leão ali. Mas daí ele olha de jeito e vê um ratinho daquele tamanhozinho. Geralmente é assim, querido, que acontece conosco, não é verdade? O medo parece que amplia as dificuldades, o medo parece que amplia os problemas, e às vezes nós nos deixamos levar por esse tipo de sentimento. Por causa do medo, muitos têm perdido o melhor de Deus para a sua vida. O medo fez com que o povo de Israel passasse mais de 40 anos prostrados, muitos morreram, a maioria no deserto, não entraram na terra prometida de Deus, por causa que se deixaram levar pelo medo. Estuda isso no livro de Êxodo, ali no livro de... Você vai ver, o povo de Israel, toda uma geração desfaleceu, morreu no deserto por causa do medo. Porque se mandou 12 líderes, desses 12 líderes, só 2 tiveram coragem espiritual. 10 se acovardaram e ainda amedrontaram o povo, e fizeram com que milhões de pessoas morressem prostradas no deserto, e não entraram na terra que Deus havia prometido. Então é isso que nós estamos falando, querido. O medo nos acovarda. Coragem é alguém que consegue dominar os seus próprios medos. Amém? Coragem, meu irmão, é alguém que domina os seus medos, é alguém que vence o seu medo através da força do Senhor. Se o Senhor é a força da tua vida, por que temer? Se o Senhor é a luz e a salvação, do que o seu coração está temendo? Então a covardia, irmão, é como se fosse um verme que se arrasta dentro da nossa alma quando olhamos para as circunstâncias e deixamos de olhar para Jesus. Não é verdade? Aquele episódio de Pedro, por exemplo. Pedro estava caminhando sobre as águas, um grande milagre, uma grande maravilha acontecendo na vida do apóstolo Pedro, mas quando ele começou a olhar para o vento, para a chuva, para as circunstâncias, e tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. E assim muitos crentes têm afundado na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida financeira, nas dificuldades que essa vida lhe impõe, porque faltam olhar com fé para Jesus. Querido, será que você não tem olhado para as circunstâncias? Será que os teus olhos estão colocados no lugar certo? Será que você não tem se acovardado em meio às dificuldades da vida? A palavra de Deus para nós é essa: coragem, meu irmão. Amém? Coragem é o que Deus pede para nós. Então nós vamos ver agora, em primeiro lugar, algumas fontes
de covardia e de medo. Existem fontes de covardia e medo, ou seja, sentimentos que permeiam o nosso coração, que assolam a nossa alma e que nós precisamos distinguir. Nós precisamos entender, nós precisamos enfrentar para vencer a covardia e o medo. Quem vai vencer a covardia e o medo comigo? Levanta as mãos para os céus e fala: Senhor, eu quero vencer os medos que me assolam. Então, meu irmão, vença isso. A primeira fonte de covardia e de medo é o medo da perda. É verdade ou não, irmãos? Todos nós parece que temos um medo de perder alguma coisa. E o que você tem medo de perder, meu irmão? Quais são os seus medos? Parece que tem medo de perder o dinheiro, medo de perder alguém da família, medo de perder o seu sonho, medo de perder a sua perspectiva de futuro. Meu irmão, uma das coisas mais tremendas dentro do cristianismo é a perda do medo de se perder, que a Bíblia chama do poder da renúncia. Quando o seu coração está pegado a Deus, meu irmão, e você sente o amor de Deus para com você, e o seu amor para com Deus, parece que nada nessa terra te prende. Se lembra a semana passada que eu ministrei sobre a fé? E aquele homem que estava andando no meio da montanha, de repente tropeçou, caiu e só se agarrou ali pelo galho. E Deus ele falando: Senhor, me ajuda! E apareceu aquela voz estrondosa do céu e falou: olha, eu vou te ajudar, mas solta do galho. E aí se ficou um silêncio ali, né? Mais de meia hora de silêncio. De repente aquele cara virou e falou: tem mais alguém aí? Pediu a ajuda de Deus, mas não seguiu a orientação do Senhor. Deus disse: solta aí, confia em mim, deixa eu te guiar, deixa eu te segurar, solta a mão do galho. E é isso que nós temos que aprender, a vencer o medo de perder as coisas, perder bens materiais, perder coisas que nós sonhamos para nós. Irmãos, às vezes para Deus nos tratar, desapegar coisas no nosso coração, Deus vai nos ensinar com a perda, o poder da renúncia. É uma das coisas mais poderosas que a Bíblia nos ensina. Tem gente que começa a perder as coisas, já abandona a fé, abandona Deus, porque o seu coração, ele tinha um Deus por interesse, ele tinha um Deus que dava a bênção para ele, mas a hora que a bênção foi embora, abandonou esse Deus. Será que você não é um desses, que abandona Deus quando alguma coisa você perde? Não tenha medo de perder, porque o nosso Deus suprirá todas as suas necessidades pelo seu poder. Projeta para nós aí Romanos 8:32. Romanos 8:32. Olha que tremendo esse texto. Romanos 8:32. Olha o que a Bíblia diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho, está se referindo a Jesus, poupou, ou seja, segurou, antes o entregou por todos nós na cruz do Calvário, como não nos dará também com ele todas as coisas, meus irmãos? Se Deus não segurou nem Jesus Cristo na mão dele, você acha que ele não vai suprir as suas necessidades? Ele vai cuidar de você. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor vai cuidar de você, querido. Não tenha medo de perder. Segunda fonte de covardia e de medo é o medo do fracasso. Aqui pega um monte de gente. Medo de fracassar. E aí nós temos alguns exemplos da fé, né? Por exemplo, o grande pregador Billy Graham, primeiro sermão que ele foi imposto ali para fazer, diz que ele ficou ali 3 dias se preparando para ministrar em 2 reuniões, cada uma de 1 hora. Diz que, foi ali, todo preocupado, como é que ia ser aquele negócio. E tudo aquilo que ele tinha preparado para 2 noites, ele terminou na primeira noite. E só deu 10 minutos de pregação. Imagina, querido, se esse homem tivesse parado e se acovardado mediante a sua dificuldade.
Existem estimativas dos especialistas em igreja, crescimento de igreja, que esse homem, Billy Graham, que é considerado o maior evangelista do século XX, ele tenha ganhado mais de 100 milhões de almas para Jesus, através das suas cruzadas evangelísticas. Imagina se esse homem não tivesse a coragem espiritual de vencer os seus medos e as suas dificuldades. Talvez 100 milhões de almas não estariam hoje para contar a história de que Jesus havia, foi morto, ressuscitou e ama eles, e hoje eles são salvos e restaurados pelo poder de Deus. Olha que coisa tremenda, querido. O poder da coragem, o poder da ousadia de enfrentar os seus medos. E esse homem, que nesse episódio, a primeira pregação, teve esse grande transtorno, mas se levantou em Deus e continuou pregando, e se tornou o maior pregador do século XX. Um cara que ganhou mais de 100 milhões de almas espalhadas no mundo inteiro. Está aí aposentado com 97 anos, 96, 97 anos de idade. Ele foi parar agora, com 94 anos de idade. Foi parar agora e deixou seu filho, Franklin Graham, como seu substituto, com a mesma missão, com a mesma tarefa e com o mesmo chamado de Deus para a sua vida. Querido, não desista. Amém? Não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Não se acovarde, não te deixe vencer pelo medo, mas vença o medo do fracasso. Quem se deixa levar pelo fracasso morre sem prestar um verdadeiro serviço para Deus. Ele tem medo de se arriscar. Ele só faz aquilo que é planejado, aquilo que é racionalmente viável ou possível. Ele não caminha pela fé. Certa vez eu li num livro norte-americano, achei tremendo. Um dos significados da palavra fé é isso: risco. Sempre quando você dá um passo de fé, existe um risco para isso. Só que se Deus falou para você, no seu coração, através da sua palavra, Ele não vai te abandonar. Ele vai estar contigo. Ele vai te ajudar, querido. Então quem tem medo do fracasso jamais vai fazer a diferença nessa terra. Jamais vai entrar para os anais da história do povo de Deus. Leia o capítulo 11 de Hebreus. Essa semana eu li, que coisa linda. Durante essa semana eu tenho escutado um estudo sobre a história da igreja. Que coisa tremenda. No século 3, um homem chamado Crisóstomo foi colocado diante da fogueira com 82 anos de idade, diante dos imperadores, das autoridades romanas. Colocaram ali uns deuses romanos para que ele se sacrificasse ali, mas ele era crente fiel, desde o nascimento, separado para Deus. E ali diante da morte, falaram para ele: ó, nós vamos te dar uma última oportunidade, Crisóstomo. Ou você nega esse papo de Jesus, ou você vai para a fogueira ser queimado. Sacrifica aqui para os nossos deuses romanos, para o imperador, que na época se prestava culto ao imperador. Aquele velhinho, 82 anos de idade, virou para os imperadores, para os reis, para os príncipes que estavam ali diante da sua sentença, e disse assim: o Senhor tem sido fiel comigo durante 82 anos. Se Ele foi fiel comigo 82 anos, eu jamais poderei negar o meu Senhor. Foi esquartejado e queimado vivo, com 82 anos de idade. Aquela cena abalou o coração de muitas pessoas que estavam assistindo aquilo ali. E a igreja ia crescendo, e a semente do crescimento da igreja, nos 3 primeiros séculos, foi o sangue dos mártires, daqueles que morreram por amor a Jesus. Querido, faça isso. Nós que temos uma fé, parece que meia boca, parece que frágil, nós temos que aprender olhando para o exemplo desses homens de Deus que viveram no passado, que tem muito para nos ensinar, como por exemplo John Hus, um dos grandes evangelistas, o maior dentre os evangelistas na Hungria. Ele entrava no país, nas cidades, e pregava como uma voz de leão ali no meio das multidões. Milhares de pessoas se convertiam. E hoje a Europa é fruto da ação e do ministério desses grandes homens, como John Hus. E foi queimado também, vivo, porque na época, a religião da época imperava pelo terror, pela morte.
Estuda a história de Martim Lutero, de John Calvino, das pessoas que viveram pela fé e não se acovardaram, não tinham medo do fracasso, porque dentro do coração deles existia um poder interior, uma força interior, uma coisa chamada fortitude ou coragem espiritual. Nós precisamos aprender com esses exemplos de fé. Terceira fonte de medo, de covardia, é a desesperança. Fala comigo, desesperança. O que é isso? É o abismo entre onde estamos hoje e aonde queremos chegar. Sabe, muitas pessoas às vezes, sabe, têm sonhos maravilhosos, tem uma perspectiva de futuro maravilhoso, e às vezes olha para si, como é que está hoje, fala, mas eu estou tão longe daquilo que eu anseio, parece que as coisas não estão dando certas hoje, parece que as coisas não estão indo como eu desejaria, e aí se acovardam, se amedrontam, por causa do abismo entre onde estamos e onde queremos chegar. E o pior de tudo é que falam assim, se estou longe, de que adianta tentar? Se eu estou tão longe do meu sonho, se eu estou tão longe daquilo que eu espero, o que adianta tentar? E a palavra de Deus para os nossos corações é, vale a pena tentar. Não desista dos seus sonhos, meus irmãos. Amém? Não se deixe levar pelos seus medos. Ao cristão vale a seguinte verdade: a glória brilha sobre o crente que se recusa a desistir. Fala comigo, a glória de Deus brilha sobre o crente que se recusa a desistir. Então, meu irmão, não desista, persevere. Eu sei que às vezes existe um abismo entre onde você está hoje e o teu sonho lá na frente. Eu também tenho vários sonhos que ainda não se concretizaram, mas eu continuo crendo. Isso é esperança. Esperança é ansiar por dias melhores, por portas abertas, por crescimento e maturidade, por prosperidade na sua vida. Isso é esperança. O que mais Satanás quer fazer na vida do crente é destruir a nossa esperança. O que se fazia na antiguidade para destruir um exército que se levantava contra um império ou outro reino, era o que? Era matar os líderes, era matar a esperança daquele exército, daquele povo. E sabe o que eles faziam? Eles matavam os líderes e penduravam a cabeça dos caras nas cidades, penduravam em lugares públicos, para que a esperança do povo se desfalecesse. Às vezes Satanás faz isso dentro da igreja. Satanás derruba pessoas, mata pessoas, destrói ministérios, igrejas, crentes, pessoas às vezes até de liderança. Sabe para quê? Para gerar desesperança no coração do povo de Deus. Mas nós não nos acovardaremos. Amém, irmãos? Nós iremos vencer. A promessa de Deus para a igreja do Senhor é que as portas do inferno não prevalecerão contra a... E quem é a igreja? Bate a mão no coração e fala, sou eu. Satanás não vai prevalecer contra você. Não vai prevalecer contra a sua vida, querido. Vença a desesperança. A coragem é a linha pela qual mantemos nosso crescimento. A quarta fonte de covardia e de medo é o calor da oposição. Fala comigo, calor da oposição. Sempre o diabo vai levantar pessoas contra nós. Sim ou não? Sempre alguém vai estar falando mal de você. Aprenda essa lição. Sempre o diabo vai levantar pessoas para destruir a sua imagem, a sua dignidade, a sua vida com Deus, a sua fé. Satanás é especialista em levantar pessoas para destruir a sua fé. Por quê, queridos? Porque nós vivemos num mundo que não é simpático ao nosso Deus. O mundo que nós vivemos não é simpático ao Deus que nós servimos. É verdade ou não? Parece que somos alienígenas, que estamos ameaçando esse mundinho sem Deus. Parece que nós não somos desse mundo.
Parece que nós somos esquisitos a esse mundo, e nós somos mesmo, não alienígenas, mas nós somos peregrinos e estrangeiros. A nossa pátria não está aqui nessa terra. A Bíblia diz em Hebreus, está onde? No céu. O crente, ele tem que ficar com o pé na terra, mas os olhos e o coração voltados para o céu. Fala comigo, os meus pés devem estar na terra, mas os meus olhos e o meu coração deve estar no céu. Aprenda isso, querido. Nós vivemos num mundo que é contrário a esse Deus que nós servimos. Seremos tratados de tudo quanto é maneira horrendas. Pessoas irão se opor a nós, se levantarão no ambiente de trabalho, na escola. Não tem como. O crente vai ser tratado como lixo desse mundo. Esse tempo eu estava estudando com os jovens isso. Se as pessoas não nos olharem como lixo, a escória dessa terra, algo está mal em nós, não no mundo, em nós. Ao mesmo tempo que eu não posso me contaminar com o lixo do mundo, o mundo vai me considerar um lixo para ele. Aprenda isso. Porque esse mundo não é simpático ao Deus que nós servimos. Ele não é. Então as pessoas vão se opor. Na antiguidade já foi assim. Jesus mesmo diante da morte, diante do sinédrio, diante da morte que ele sabia que ia enfrentar, ele teve a coragem de falar a verdade, em meio àqueles homens que eles sabiam que iam lhe colocar ali naquela cruz, iam lhe sentenciar. Paulo também era um corajoso, entrou no meio de uma cidade totalmente idólatra, a cidade de Éfeso, e não se acovardou. Saía lá nos grandes teatros que haviam na antiguidade, pregando o evangelho, pregando Jesus que era desconhecido para eles, e mesmo no meio de um levante ali, querendo ser apedrejado, sabe, querendo ser escorraçado daquela cidade, ele não se acovardou. Ele não tinha medo da oposição. E será que nós, querido, queremos agradar todo mundo? Sabe que você não vai agradar todo mundo. Nem Jesus agradou. Você pensa que você vai ser diferente? Se você for um verdadeiro crente, você vai incomodar muitas pessoas. Você vai incomodar muitas pessoas. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão se sentir mal. A Bíblia diz que o crente, aquele que tem um bom perfume de Cristo, para os que estão em Cristo é cheiro de vida, mas para aqueles que estão sem Cristo é cheiro de morte. As pessoas vão se incomodar com você, vão falar mal pelas costas, vão te maldizer. Agora Mateus 5, versículo 12 e 13, quando falarem mal contra vós, bem-aventurados sois, não se entristeçam, se alegrem no Senhor, porque é grande o vosso galardão nos céus, diz a palavra de Deus. Alegrem-se, quando vos injuriarem, falarem toda sorte de mentira acerca de vós, alegrem-se, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, querido, se levantar a oposição na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, aonde for que você tiver que fincar a bandeira de Jesus e do Evangelho ali, saiba que o diabo vai levantar a oposição. Mas não se acovarde, vença os seus medos e prossiga, porque Deus é com você. Amém? Siga o exemplo de Estevão, está ali em Atos, a morte de Estevão. Procure em Atos ali, versículo 6, capítulo 6, se eu não me engano. Ali nós temos um grande exemplo do primeiro mártir do Evangelho. Foi confrontado, foi xingado, foi ameaçado e mataram ele, e mesmo diante da oposição, ele olhou para os céus. A Bíblia diz que os céus se abriram, uma voz, sabe, ele viu Jesus Cristo assentado à direita de Deus Pai, olhou para os seus opositores, para aqueles que iriam apedrejá-lo e matá-lo, e Paulo ali recebeu as vestes de Estevão, o mártir, ficou chocado com aquela cena, provavelmente foi abalado com aquela cena. A Bíblia diz que Estevão olhou para os seus perseguidores, para os seus oponentes, e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que aqueles homens olhavam para Estevão. Estevão tinha um olhar, um semblante como de um anjo. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Amém? Que as pessoas nos vejam assim como luz,
em meio às trevas, mas não te acovarde em meio à oposição. Então a natureza dessa força interior, dessa fortitude, ou dessa coragem espiritual, está no ponto 2, qual é a natureza disso? Essa fortitude, ou seja, esta coragem espiritual, ela é mais que bravura, é uma força interior que se baseia na provisão de Deus para te ajudar, na tua mente e no teu coração, meu irmão. É diferente, por exemplo, da ferocidade brutal. Ferocidade brutal é aquela loucura, né? O cara sai num repente de loucura, sai matando todo mundo, destruindo tudo, igual os predadores fazem. Isso aí não é coragem, isso é loucura. Igual aquele cara fez lá na Finlândia, lá, deu um momento de loucura, ele se achando corajoso, saiu, matou 76 pessoas. E olha a tragédia que esse homem fez, achando que é herói. Está até rindo lá, sofrendo agora acusação, rindo, debochando dos juízes, das autoridades, achando que fez um grande feito. Isso não é coragem, querido, isso é ferocidade brutal. Deus está fora disso. Mas a coragem é uma força interior, que se baseia na provisão de Deus, para ajudar a mente e o coração do crente. O que é essa fortitude, ou seja, essa coragem espiritual? Ela predomina dentro do seu coração, ela supre o mal, quando tenta se levantar dentro de você, ela governa as paixões desgovernadas que tentam assolar a sua alma, a sua vida, e os desejos da mente são controlados por essa força de Deus. Então a fortitude é isso, é uma força interior, que se baseia na provisão de Deus, para estabilizar a sua mente e o seu coração. Isso é coragem espiritual. Coragem espiritual é exercer firmeza nas disposições, nos desejos, é ter desejos santos, é ter disposição de coração santo, é vencer o medo e a covardia através de força de Deus. Por exemplo, alguém que troca, por exemplo, quando uma pessoa está vivendo um caso errado, essa pessoa é casada, e ela termina o caso que ela está tendo, nesse caso, a promessa de satisfação emocional. Só que ele sabe que ele nunca vai ser feliz traindo a sua esposa ou o seu esposo. Por mais que ele ali aparentemente tenha um prazer temporário, uma satisfação emocional, ele consegue abandonar isso, porque ele sabe que se ele continuar nesse caminho, isso vai trazer devastações horríveis dentro da alma e dentro da vida espiritual dele. Então ele se dispõe, ele termina esse caso que promete a satisfação emocional e que traz devastações espirituais. Por quê? Porque o seu coração se lembra das promessas de Deus e daquilo que Deus prometeu para ele. Por mais que ele errou, que ele falhou, eu não estou fazendo apologia ao adultério aqui, pelo amor de Deus. Pelo contrário, isso é uma tragédia na família. Mas essa coragem de romper com o pecado, desligar-se desses prazeres desta terra e ligar-se novamente a Deus em arrependimento, isso é coragem. Amém? Coragem a gente só pensa às vezes que é vencer batalhas, é vencer dificuldades. Não, romper com o pecado também é coragem. Romper com os prazeres dessa terra também é coragem. E buscar aquilo que traz satisfação espiritual verdadeira à sua alma e ao seu coração. Querido, se você tem corrido atrás dessas satisfações emocionais, dos prazeres que essa vida te impõe, saiba que fora do projeto de Deus, que é o casamento, você jamais será feliz. A sua alma estará dilacerada, ferida, o seu espírito abatido, atormentado constantemente por demônios, e você jamais será feliz nessa condição. Fora do projeto de Deus para a sua vida, você jamais terá paz, você jamais terá felicidade, você jamais será feliz. Obedeça a Deus, rompa com o pecado, caminhe na direção do arrependimento e da mudança de vida. Amém? A fortitude é isso, ela nos dá força num mundo de desastres, de tentações, de dificuldades. Isso é coragem espiritual, irmãos.
Isso é coragem espiritual. Apesar de circunstâncias desfavoráveis, nós nos propusemos no coração a confiar nesse Deus que é bondoso. E lembramos das promessas de Deus: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, até aquilo que parece ser ruim, aquilo que parece ser difícil, impossível, Deus vai extrair algo de bom e produzir algo tremendo no seu interior, na sua vida. Quando você estiver passando por luta, pergunte para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Esse tempo lá em casa aconteceu isso. Demorei quase um ano para comprar a televisão de 42 polegadas. E de repente soltou a televisão de 42 polegadas e pum, caiu no chão, quebrou tudo. Na hora veio aquele... Só que logo veio o Espírito Santo e eu perguntei para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com esse episódio? Acabou com a televisão. Era mais caro consertar do que comprar uma nova. Gente, eu demorei 10 meses pagando aquela TV. E Deus falou ao meu coração: eu quero que você leia mais, quero que você ore mais. Você está vendo televisão demais. Quando acontecer algo difícil na sua vida, será que você pergunta para o Senhor? Quando aconteceu algo que você não entende, será que você busca de Deus uma direção e uma orientação para a sua vida? E Deus falou ao meu coração. Comprei uma televisãozinha menor. Falei: ai, essa lição tem que aprender. E diminuir tudo isso. Estou gastando mais tempo de oração, na palavra, no estudo e na meditação das coisas de Deus. Porque Deus me ensinou uma lição. Em meio a uma tragédia. Soltou da parede, inexplicavelmente, depois de 2 anos pendurada a televisão. Irmãos, de 42 polegadas. O sonho de consumo de todo homem. Para assistir seu joguinho. Mas Deus ensina lições. Amém, amados? Quando acontece alguma coisa com o seu carro, acontece alguma coisa a nível financeiro, na sua empresa, no seu negócio, será que você pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Senhor, aonde eu estou errando? O que eu tenho que mudar? Analise, querida, a sua vida. Reflita a sua vida no Senhor. Analise os seus medos. O que realmente você tem temido? O que tem atemorizado o seu coração? Será que é legítimo esse medo? Será que você não tem deixado que o medo te faça perder de vista a presença ativa de Deus na sua vida? É o que o salmista traz à tona aqui. Ele parece que está jogando aqui um dualismo entre um coração atribulado e um coração que confia em Deus. Por um lado, medo, assolado pelos seus inimigos. Por outro lado, eu ainda confiarei no Senhor. Que lado do teu coração tem pendido? Medite na grandeza do nosso Deus. Medite num Deus que é um Deus de provisão, que é um Deus de propósito. Se Deus permitiu que aquela televisão caísse no chão, Deus tinha um propósito com aquilo. Foi uma coisa sobrenatural, irmãos. Tem algum ensinamento por trás. E o nosso desafio é: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com esse episódio? Eu quero aprender contigo, eu quero crescer em meio àquilo que o meu coração e a minha mente não entendem. Será que você tem perguntado isso para Deus? Será que você tem confiado na bondade, na grandeza, na vigilância cuidadosa de Deus e nos propósitos de Deus para a sua vida, querido? O que o Senhor quer me ensinar? Deus é o nosso Deus, que é a fortaleza interior, é a fortaleza interna do nosso coração, para assumirmos riscos externos. Não fuja dos seus medos, vença eles, caminhe pela fé, saia dos seus medos como mais que vencedor, no nome de Jesus. E abra aí para finalizarmos em Josué 1:5. Josué 1:5. Olha a palavra de Deus para o seu e
e para o meu coração no meio da dificuldade. Nós estamos encerrando, falamos sobre as fontes de covardia e medo, medo da perda, medo do fracasso, a desesperança e a oposição que se levanta contra nós. Falamos também sobre a natureza da coragem espiritual ou da fortitude. Sabe, querido, desenvolva essa virtude no seu coração. Amém? Deus não nos chamou para sermos covardes. Deus não te deu espírito de medo, nem de temor, nem de covardia. Os covardes não vão herdar o reino de Deus. A Bíblia diz, pode procurar lá no finalzinho de Apocalipse, você vai ver. Os covardes, os medrosos, não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz isso. E no versículo 5 de Josué 1, a Bíblia diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, meu irmão, e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Então somente seja forte, seja corajoso, para teres cuidados de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar no livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido aqui? Quem quer prosperar na vida espiritual, na vida material, na vida familiar? Marido, não tenha medo da sua mulher. Não tenha medo. Não tenha medo dos seus filhos, pais. Não sei por que Deus me manda falar isso nessa noite. Não tenha medo. Marido, você foi chamado para ser cabeça no seu lar e não cola. Pais, vocês foram chamados para governar os seus lares e não para serem mandados e manipulados pelos seus filhos. Sejam fortes, sejam corajosos. O Senhor vos fará bem-sucedidos. Amém? O Senhor me manda dizer isso, e eu creio que é profético. Deus está mandando falar isso. Não se acovarde, vença os seus medos. Deus te chamou para vencer. Amém, queridos? Fique de pé, pegue o seu cartão da campanha, vamos orar. O Senhor está aqui nessa noite. Ele te fará prosperar em todos os teus caminhos. Se você for forte, corajoso e não se desviar da palavra do Senhor. Coragem, meu irmão. Em nome de Jesus. Levanta o seu cartão para o alto, as suas mãos. Se você não tem cartão, todo mundo, levanta as mãos para o alto agora. Em nome de Jesus, comece a orar, comece a clamar o Senhor. Comece a exaltar esse Deus maravilhoso que nós servimos. Começa a falar com Ele agora, começa a declarar a Ele os teus anseios, os teus temores. Você que tem vivido debaixo da escravidão do medo, o medo tem te paralisado. Hoje é o dia para você sair daqui livre, liberto pelo poder de Deus. Levanta a tua voz agora, fala: Senhor, me dá coragem espiritual. Senhor, me dá fortitude, Senhor, me dá força interior para vencer os desafios dessa vida. Senhor, às vezes eu tenho fraquejado na fé. Senhor, às vezes eu tenho pensado em desistir. Senhor, às vezes eu tenho recuado na vida espiritual. Senhor, às vezes eu tenho me acovardado nos problemas da vida. Senhor, mas eu quero ser como Josué. Senhor, eu quero ser como Jesus. Senhor, eu quero ser como Paulo. Senhor, eu quero ser como Estevão. Senhor, eu quero ser como, sabe, os grandes homens e mulheres de Deus da história desse planeta. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, clamando pelo teu nome. Erga a tua voz, querido, ore alto.
É um momento de clamor agora a Deus. Não espere a oração, ore você. Senhor, nós estamos aqui como tua casa, como tua igreja. Senhor, tira todo medo do meio do teu povo, toda covardia, toda falta de ousadia, de intrepidez, toda timidez, Senhor, arranca isso de nós. Senhor, em nome de Jesus, levanta homens fortes, mulheres vigorosas na fé, filhos abençoados, Senhor, jovens, corajosos no Senhor. Senhor, dá-nos coragem para vencer. Senhor, nós apresentamos esses pedidos que estão, ó Deus, nos cartões, colocamos todos eles diante do Senhor, dá-nos vitória, em nome de Jesus. Destrói todo o poder do mal, toda ação do inimigo, toda ação de Satanás, toda obra do inferno, todo inimigo que tem se levantado contra nós, caia por terra agora no nome de Jesus. Senhor, vai destruindo todo o mal, toda ação de demônios, toda obra de macumbaria, toda feitiçaria, toda obra do mal, toda maldição adquirida, proferida, hereditária, vai caindo por terra, agora no nome de Jesus. Toda enfermidade, toda praga, toda chaga, todo mal que tem assolado, que tem afligido os corações, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos coragem, Senhor, dá-nos fé, dá-nos ousadia no Senhor, de acreditarmos de que tudo aquilo que a tua palavra promete é para nós. O Senhor é a nossa herança, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a luz e a minha salvação. A quem temerei? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus, levanta uma igreja forte neste lugar, uma igreja vigorosa, crentes fervorosos, crentes apaixonados por Jesus. Tira toda apatia, toda frieza espiritual, toda indiferença, toda frieza de alma, toda anomalia dentro do nosso interior, a Deus, arranca isso, em nome de Jesus, fruto do passado, fruto de traumas, fruto de complexos, toda opressão maligna, vai tirando agora, em nome de Jesus, e nos levanta no Senhor, ó Deus, dá-nos coragem, dá-nos força, Senhor, o Senhor é a força da minha vida, em nome de Jesus. Fala comigo: o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Em nome de Jesus. Amém? Coragem, amados. Isso aqui é uma igreja de guerreiros, de vencedores, de soldados que foram arregimentados pelo Senhor para enfrentar o campo de batalha lá fora e vencerem para a honra e glória do Senhor. Você foi chamado não para perder, você foi chamado para vencer. No seu coração está escrito: nascido para vencer. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. E essa é a palavra de Deus para a sua vida. Coragem, meu irmão. Em nome de Jesus. Vai com Deus. Dê um abraço no irmão que está do seu lado. Fala para ele.